Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiane Meinhardt, eu sou psicanalista, pós-graduada em neurociência e comportamento. Hoje eu quero convidar vocês a pensarem sobre o narcisismo de uma maneira diferente. Quando você se depara com esse assunto, o que normalmente as pessoas vão procurar? Elas vão procurar os padrões de comportamento que se repetem. E aí elas ficam tentando encontrar os narcisistas ao seu redor, somente observando os padrões de comportamentos repetitivos. Contudo, se confundem muito quando se deparam ou se depararam com um verdadeiro narcisista. Lembrando que os transtornos de personalidade, a classificação transtorno de personalidade, especialmente o transtorno de personalidade narcisista, eles costumam ser descritos lá no DSM como padrões rígidos. E essa é a definição clássica que nós encontramos no DSM-5, e é algo que muitos profissionais da saúde mental irão afirmar sem questionar. Mas será que essa ideia está realmente correta? Como é que funciona na realidade? Se a gente analisar de perto, nós vamos perceber que o maior problema das pessoas narcisistas não é a rigidez, mas justamente o oposto. É um excesso de flexibilidade no seu modo de viver. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela não tem uma identidade central bem definida. Ela sofre com essa difusão de identidade, ela sofre com dissociação e ela precisa de uma confabulação constante, e ela também é bem reativa ao ambiente. Essa pessoa, ela não é estruturada, vamos dizer assim, como se fosse um prédio sólido que tem uma forma definida. Não, ela seria talvez como uma nuvem que fica em constante mudança. E essas pessoas com transtorno de personalidade, elas mudam justamente porque elas não têm essas características que são constantes da personalidade ao longo do tempo. O que a gente observa são comportamentos rígidos, mas quando a gente olha para elas, nós percebemos que elas mudam muito. Mas, então, de onde vem essa confusão? Porque tá todo mundo só olhando para os padrões de comportamento e rotulando as pessoas. A gente sabe que a característica do narcisismo está presente em todas as pessoas. Quando essa pessoa tem um transtorno de personalidade, ela vai ter um funcionamento disfuncional, patológico, que vai reverberar de maneira perene em toda a sua história e em todas as suas relações. Nós podemos falar sobre pessoas que têm comportamentos narcisistas, que têm um estilo de personalidade narcisista, mas o transtorno de personalidade narcisista, ele afeta tudo. E não é que ele afeta tudo, é a pessoa. O transtorno é a própria pessoa. Não tem como separar o transtorno da pessoa. E a gente tem que ter outro cuidado, nós devemos diferenciar a embalagem do narcisismo do conteúdo do narcisismo. Porque o invólucro do narcisismo parece rígido. São padrões reativos, uma necessidade constante de suprimento narcisista, formas previsíveis de lidar com o mundo. Mas o conteúdo, o que tem dentro dessa pessoa? Isso é extremamente fluido,
flexível. Essas pessoas, elas podem mudar de emprego, elas podem mudar de cidade, de relações, de interesses, de crenças, de religião, de valores. Isso tudo com uma velocidade assustadora. Elas podem ser a beata da igreja, elas podem participar da igreja e num piscar de olhos elas abrem uma página em conteúdo adulto. E aí elas começam a promover esses valores. Elas podem começar a apagar tatuagens e daqui a pouco cobrir o corpo de tatuagens. Ela pode se relacionar com uma pessoa que ela diz que ela não gosta que essa pessoa tenha esse comportamento, e aí ela se separa de você e encontra outra pessoa que tem o exato comportamento que ela disse que ela não tolerava. Eles podem não ser amigos de alguém hoje e amanhã eles podem virar os melhores amigos. Coisa que você se pergunta, eu não consigo mudar tanto assim. Mas quando você observa o comportamento de pessoas com transtorno de personalidade, você vai observar isso que eu estou falando. Você vai ficar um pouco chocado, mas como essa pessoa consegue mudar da água para o vinho dessa maneira? Virar a casaca desse jeito? Antes essa pessoa dizia que era isso agora é aquilo. Não dá para entender. E isso tudo nos leva ao problema central. Não existe uma identidade fixa. Então, o que é que sustenta a personalidade da pessoa com transtorno narcisista? Então, essa ausência de identidade, ela cria uma sensação gigante de vazio. E essa pessoa, ela é fragmentada, ela é toda quebrada. Então, como é que ela vai manter um senso de continuidade na própria história pessoal? Porque ela parece desconectada. Porque, na verdade, como eles mudam muito, existem buracos ali, eles não conseguem, eles ou elas não conseguem se estruturar, não conseguem ter continuidade. Isso é algo que é muito característico de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. E aqui entra um ponto interessante. Os narcisistas, eles são obcecados pelo passado. Você pode observar, eles guardam recordações, troféus, fotos, provas de suas experiências, folderzinhos, folhinhas que caíram, fotos das suas experiências. Tudo isso por quê? Eu já vi pessoas narcisistas que guardavam partes do jornal, recortes de jornal de eventos póstumos, né? A pessoa vai ter o funeral da pessoa lá que morreu, ela guardava aquele aviso que sai no jornal. Por que essas pessoas fazem isso? Porque sem as evidências externas, eles sentem que podem desaparecer. Então, eles precisam dessas provas que comprovem a história. E tudo isso fica separado, desconectado, fragmentado na cabeça deles. Mas existe um problema. Porque devido à dissociação e às falhas no teste de realidade, o passado dessa pessoa narcisista, apesar dela ter esses fragmentos na memória dela, ela ter essas provas de vida que ela viveu, o passado não está acessível de maneira objetiva, lógica. Então, o que pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista vão fazer? Elas vão recorrer à fantasia. Elas vão recorrer às confabulações, porque essas peças sozinhas, elas não têm sentido. Então, para elas fazerem sentido, e elas têm que ter sentido na mente deles, aquelas coisas têm que cooperar para o falso self. Então, como que a pessoa narcisista vai colar tudo isso? Ela vai preencher essas lacunas de memória com o quê?
com confabulações. E o que é que sustenta essa fantasia? Né? Porque a confabulação é a forma que o narcisista tem de manter essa fantasia, que é alimentada pelo quê? Suprimento narcisista. Então, quando a pessoa confirma você é isso, você é aquilo, quando as pessoas reconhecem que aquelas pecinhas lá estão de acordo com o que a pessoa narcisista determinou na sua cabeça, aquilo ali também é suprimento. Diz para a pessoa narcisista que tem esse imenso vazio que ela existe, que ela não é irreal, que ela não é invisível no caso. Mas quando o suprimento falha, o que acontece quando a gente para de dar, ou quando eles envelhecem, acontece muito isso. O colapso narcisista. Ele ocorre quando essa confabulação dessa fantasia de grandiosidade, quando ela está ameaçada. E isso, o colapso, ele pode levar a dois caminhos: a ferida narcísica e a humilhação profunda, geram a raiva e a paranoia. Depois disso, essa pessoa pode tentar se convencer de que ela não precisa de ninguém, que tudo ela pode conseguir sozinha, que ela pode gerar o próprio suprimento, que ela pode se validar, etc. Mas isso é temporário. Quando esse autossuprimento começa a falhar, esta pessoa ela vai buscar drama, ela vai buscar entrar na vida das pessoas conhecidas para causar drama. Ela também vai se auto-sabotar. Como é que ela vai se auto-sabotar? Ela pode comprar um monte de curso, ela pode gastar dinheiro, ela pode comer, ela pode beber, ela pode começar a querer se divertir, ir em shows, fazer coisas muito diferentes. Ou ela pode também se isolar, ela pode desenvolver comportamentos compulsivos. É bem nessa fase que eu vejo que pessoas narcisistas elas buscam a terapia, né? Porque aí estão os sintomas depressivos, isolamento, a compulsão, ter problemas no trabalho, né? Eu vejo que é nesse ponto que pessoas narcisistas vão para o consultório e aí elas contam a história e o terapeuta que não está preparado para reconhecer, só olha aqueles sintomas e trata essa pessoa só por esses sintomas e não consegue perceber essas outras nuances da personalidade, que muitas vezes eles não dividem, eles só vão procurar terapia por problemas pontuais, porque eles não estão funcionando da maneira esperada. Eventualmente, depois que tudo isso não funciona, eles vão procurar novas fontes do suprimento. Inclusive, a terapia pode ser uma fonte de suprimento. A terapia, o terapeuta, novos livros, novos grupos de autoajuda, tudo isso pode ser uma nova fonte de suprimento. E aí, eles começam, né? Eles reiniciam os ciclos do zero, porque as pessoas acham que as pessoas narcisistas só vão buscar pessoas nos relacionamentos. Não, porque as pessoas narcisistas também vão ter uma estrada aí de destruição, e quando elas estão mais velhas, nem sempre é possível arrumar alguém, elas não têm condições mais de arrumar outra pessoa, então elas vão se infiltrar nesses grupos, elas precisam obter suprimento de pessoas, mas elas vão buscar se adaptar também. Então eu quero que vocês percebam que essa é a essência do narcisismo patológico, esta fluidez, esta flexibilidade de conseguir abandonar toda uma história, começar outra e ser completamente diferente nesta outra história, com a casca que é a mesma, que é rígida, mas com o miolo ali, o interno, completamente diferente. Para quem olha, começa a ficar confuso, porque você vai dizer, será que ele vai repetir os comportamentos com essa pessoa? Sim, ele vai repetir os comportamentos.
Tá, mas eu vejo que ele tá fazendo isso. Ele não me levava pra fazer isso, agora tá levando essa pessoa. Ele não conversava comigo, agora ele tá conversando com a outra pessoa. Ele não ficava muito tempo comigo, agora ele tá sempre com essa pessoa. Então, o interno vai se adaptar para aquela nova possibilidade, mas o que essa pessoa do narcisista para o externo, isso é rígido, isso é repetido. Portanto, o problema que mais dói, porque se essas pessoas agissem sempre do mesmo jeito, com você e com fulano lá, aí a gente ia conseguir reconhecer muito rápido. O problema não é esse, o problema não é a rigidez desse tipo de comportamento, mas é a ausência de identidade, porque eles são uma coisa com você, outra coisa com outra pessoa, eles ficam aí mudando, eles são camaleônicos. Então, a pessoa narcisista, ela é uma ausência, ela não é uma presença. E essa ausência, esse vazio, ele é característico de todo o grupo B, de todas as pessoas que estão no grupo B, que tem características diferentes, sim, intenções e motivações diferentes, tem sim. Contudo, eles têm características similares, por isso estão no mesmo grupo. E uma característica que é similar dessas pessoas são que tem um transtorno de personalidade, esse grande vazio e essa falta de identidade. Lembrando que pessoas com o transtorno de personalidade borderline vão apresentar esse vazio, o narcisista, o histriônico e o psicopata, né? A pessoa psicopata que ela tem um vazio gigante que ela pode mudar muito, ela pode se adaptar muito ao meio para obter aquilo que precisa, para atingir o objetivo. Então, se você se relacionou com uma pessoa narcisista, você vai ver que o que ela está fazendo contigo, fez contigo, talvez ela faça muito diferente com outra pessoa lá, que você vai olhar, parece que mudou. Ela parece que mudou. Ela vai se comportar de maneira igual ao longo do tempo, mas essa identidade, ela se transforma, ela muda, ela é fluida, ela não é sólida, ela não é estabelecida no tempo. Claro que todo mundo muda ao longo do tempo, mas a gente não muda tanto assim, né? Narcisistas, eles conseguem ter esta flexibilidade que é bem característica. Então, se você se relacionou com uma pessoa assim e tá batendo cabeça, só assistindo vídeo, não tá conseguindo sair dessa, quem sabe marca uma mentoria para você trabalhar esses assuntos. O link da mentoria está na descrição do vídeo. Você também pode, se você quiser fazer um 2025 diferente, se você quiser entrar no eixo, usar esse tempo de contato zero, ou se você está se preparando para terminar uma relação com uma pessoa assim, ou se você está preparando um trajeto para ter uma vida diferente, faça o programa de 8 semanas. Isso pode te ajudar muito a você entrar no eixo e colocar a tua vida naquele lugar que você realmente quer. Você vai ter apoio profissional, individual, personalizado. Então, a mentoria, ela é exclusiva comigo e o programa de 8 semanas também. Então, as pessoas que têm esse contato personalizado, esse olhar individualizado, elas conseguem passar mais, não é mais rápido, não é que seja mais fácil, mas elas conseguem atingir o objetivo de maneira mais eficiente, eficaz. O sofrimento, ele faz parte dessa trajetória, contudo elas conseguem passar por isso sem grandes marcas, traumas, né? Elas conseguem crescer, elas conseguem florescer. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar. Se você gostou, também deixe seu like, se inscreva no canal, coloque seu comentário, é muito importante para mim. Fortalece também esse canal e ajuda outras pessoas que precisam desse conteúdo que realmente pode salvar vidas, que pode transformar vidas. Você pode fazer isso, você pode ajudar essas pessoas. Então, eu conto com isso, conto com você. E lembre-se que compreender o narcisismo é essencial hoje em dia para você lidar
com essas pessoas e, infelizmente, o nosso mundo hoje está exigindo que as pessoas apresentem esses comportamentos. Muitas vezes elas não têm transtorno, mas elas acabam desenvolvendo um estilo de personalidade narcisista, justamente para sobreviver. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.